Você. Agora vamos falar de política aqui de São Paulo, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o prejuízo das tarifas impostas por Donald Trump pode ser muito grande para as contas do Estado. Por isso eu vou chamar ao vivo agora a Beatriz Manfredini, nossa repórter apresentadora em tempo real aqui. A gente vai abrir a tela da notícia. Bia, muito bem-vinda, obrigada pela sua participação sempre aqui com a gente. Essa fala de Tarcísio é uma fala preocupada, né? Mesmo que as negociações já estejam sendo feitas com vários setores aqui de São Paulo, parece que está batendo ali profundo no coração do governador, né? Márcia, e o governador também busca tomar esse discurso para si, né? De que está falando, de que está lutando aí pelos interesses do estado de São Paulo, naquela modulação da fala que a gente conversou aqui há algumas semanas. Boa tarde para você também, para o Bruno, para todos que nos acompanham aqui em tempo real. Então, essa fala do governador de São Paulo ocorreu no último sábado, em um evento para empresários. Então, o setor ele é interessado no posicionamento do governador sobre o assunto. E ele falou que aqui no estado, de acordo com números próprios, né, da gestão estadual, a perda de emprego poderia chegar aí na casa de 120 mil pessoas dispensadas. E ele falou também, sem citar o nome diretamente do presidente Lula, que é preciso união nesse momento, né? E que a união, quando ela não acontece internamente dentro do nosso próprio país, isso piora a situação. A gente tem uma fala, um trechinho, né, dessa fala do governador de São Paulo. Vamos acompanhar. A gente tem feito várias simulações e o efeito pode ser muito severo de fato, né? Do ponto de vista de economia, do ponto de vista de PIB, de massa salarial, do ponto de vista de emprego. Então a gente está vendo que isso pode trazer um efeito que pode variar de 0,3% a 2,7% do PIB. A gente pode estar falando de 44 mil a 120 mil empregos a menos. Isso eu estou falando só do cenário de São Paulo. A gente pode estar falando aí de uma perda de massa salarial de 3 bi a 7 bi por ano. Então, de fato, é muito impactante. Isso disse também que a divisão interna é o pior tipo de ataque à soberania brasileira. E então ficou nesse discurso como a gente vem conversando, um discurso mais voltado à resolução de problemas dos empresários aqui em São Paulo e também pregando a união, justamente então tomando um caminho para evitar receber críticas como aconteceu lá atrás. Inclusive, ainda sobre isso, hoje, às 4 da tarde, ele tem uma reunião, o governador, com o pessoal da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Está na agenda dele, pelo que eu apurei, já é uma agenda num desses passos aí para conversar com o setor aqui de São Paulo. A ideia é que durante essa reunião de hoje, eles discutam a liberação desse crédito do ICMS, que Tarcísio anunciou, e também outros recursos, linhas de crédito que o governador anunciou para empresários que vão ser afetados, então, por essa medida a partir do dia 1º. E assim, então, o Tarcísio deve manter reuniões pontuais sobre o assunto e manter a fala, o discurso nesse tom. Márcia e Bruno. Muito obrigada, Bia, pelas informações. Bom trabalho para você. E vamos repercutir esse assunto, então, com os nossos comentaristas, começando agora pelo Henrique Kriegner. Kriegner, o que a gente vê é que essas medidas tomadas já pelo governador e também pelo governo federal de enviar aí, de ter essa linha de crédito para os agrícolas e para as indústrias mais afetadas, ela vai funcionar num curto período de tempo, nesse primeiro momento. Mas a longo prazo não segura o prejuízo gigante para o nosso país, né? Exato, Márcia. E se a gente for comparar com os exemplos históricos de tarifas, que foram estabelecidas pelo governo americano na década de 80 em relação às laranjas, que perduraram até os anos 2000, né, numa tentativa ali de proteger o mercado da Flórida, também de outros como o aço, o alumínio, em outras negociações que foram possíveis até de serem amenizadas e em alguns casos até revertidas. Essas tarifas, uma vez implantadas, elas demoram para serem então retiradas. É todo um outro processo. É por isso que o esforço maior de negociação tem que acontecer antes. E é frustrante ver que o governo tem dormido para isso ou resistido até numa posição, com perdão da expressão, de certa maneira birrenta, né? Precisa sentar, como o Ciro Nogueira mencionou, precisa sentar na mesa, precisa haver diálogo, precisa haver negociação e uma disposição em ambas as partes para que então seja alcançado um resultado minimamente viável. Nós não podemos sofrer os impactos dessa tarifa dessa maneira. E depois, uma vez estabelecidas, vai ser muito mais difícil de reverter, Márcia.
Kriegner, agora eu converso com o Durso sobre o mesmo assunto. Durso, eu estava lendo, por exemplo, que a carne bovina feita aqui no Brasil, né, fabricada no Brasil, 80% de tudo que é fabricado é enviado para os Estados Unidos. E aí, por mais que a gente barateie a carne para o consumidor brasileiro, o mercado nacional não tem como acoplar tudo, né? Mesmo assim, o prejuízo vai ser gigante. E aí? Márcia, não tem muita saída, né? Inclusive, estão anunciando que o empreendedor aqui também do estado está pensando em deixar a laranja apodrecer no pé, para não ter uma quantidade muito grande de produto aqui no mercado nacional, fazendo com que o preço caia e gerando todos os problemas que isso resulta. Então, a gente espera que o governo realmente encontre um caminho de amenizar essa situação, o governo federal. Porque o governo estadual tem um papel muito difícil, o Tarcísio, como figura política, fica tentando amenizar os dois lados, sem querer aplaudir o Trump por essas tarifas, como muitas vezes fez o Eduardo Bolsonaro ou o seu pai, que é um grande apoiador do Tarcísio, e também tentando forçar com números o governo federal a tomar alguma providência, porque ele não consegue, como governador, resolver essa questão. Mas ele fez muito bem apresentar esses números, começar a criar esses relatórios, trazer esse indivíduo, né, esse cidadão aqui do estado que vai ser prejudicado para o debate público, faz com que a gente consiga unificar o discurso interno e levar isso como pressão para o governo federal tomar alguma medida de tentativa de negociação. Porque se a opção for a reciprocidade, esses números são impossíveis de se afastar. Nós vamos ter que enfrentar isso tudo, porque a reciprocidade só prejudica o lado de lá para tentar fazer com que a negociação exista, mas não resolve o problema dessa tarifa já anunciada em 50%. Então, o governador Tarcísio tem sido umas figuras mais equilibradas nesse debate público, nessa polarização, e ele, como agente público, faz muito bem pedindo união, que seria a forma da gente, primeiro, resolver o problema interno aqui de comunicação e levar possibilidades de negociação para o americano, para o Congresso americano e para o presidente Trump. Obrigada, Durso. Já já a gente volta a conversar.